Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Se Vira nos 30 Mais. E eu queria começar esse episódio perguntando uma coisa para vocês. Você já teve a sensação de que está se transformando, mas não sabe exatamente no que você está se tornando? Nesse episódio, eu queria dividir com você uma reflexão que talvez seja sua também, a de mudar por dentro sem ter certeza do que vem depois. Tudo isso começou num jantar com os amigos. A gente estava conversando sobre como a gente muda ao longo da vida. Sabe aquele papo, né, de mesa que começa leve e do nada vira uma crise existencial? E aí, em algum momento, eu disse para o meu amigo: Eu acho que a gente muda muito. E o amigo me respondeu: Ah, muda não, muda pouco. No fundo, a gente sempre é o mesmo. E passou, isso ficou na minha cabeça. Eu fiquei olhando para minha vida e eu, de fato, sinto que eu mudei demais. Mas aí eu pensei: será que eu mudei tanto mesmo? Ou será que eu demorei mais para me encontrar? Às vezes eu fico com a impressão de que eu fui formando quem eu sou hoje de uma maneira muito mais rápida e mais recente, como se a minha adolescência tivesse sido mais longa e mais tardia do que o normal. Ou como se eu só tivesse começado a entender as minhas vontades, o meu corpo, até a minha sexualidade, o meu jeito de viver depois dos 20, dos 30 anos. E aí, claro, que parece que eu mudei muito, né? Porque tudo começou mais tarde. E aí vem uma frase muito interessante que é: tem gente que muda pouco, tem gente que muda tarde, mas todo mundo muda. Só que nem sempre no tempo que esperam da gente. Talvez seja isso. Mudar não é necessariamente a gente virar outra pessoa, mas é a gente começar a caber dentro da gente mesmo. A primeira coisa que a gente percebe quando a gente precisa mudar é o desconforto. A antiga versão da gente começa a ficar mais apertada, é como uma roupa que a gente amava, mas que de repente começa a pinicar, começa a ficar pequena, apertada. E aí você olha no espelho e pensa: será que sou eu que estou diferente ou será que é o mundo que encolheu? Os gostos mudam, os desejos mudam, às vezes até o tom da sua voz muda. Mas o mais difícil não é mudar, é aceitar que você não cabe mais onde já coube. Você também tem dificuldade de aceitar que você mesmo mudou? Bom, eu queria até falar um pouquinho aqui das minhas mudanças ao longo desses últimos anos. Eu nunca fui a pessoa do esporte. Hoje em dia eu faço natação, muay thai, corrida, yoga, pilates. Então, aos poucos, foi me despertando para essa questão do esporte, do autocuidado. Eu também não sabia fritar um ovo, e aí, nos últimos 2 anos, 3 anos, eu venho desenvolvendo uma curiosidade, uma vontade de cozinhar. Isso tem a ver também com o fato de que eu consigo, através do cozinhar, eu consigo receber os meus amigos em casa e proporcionar uma experiência diferente do que só ir para um restaurante. Tem a ver também que é um momento meu de que eu fico pesquisando as minhas receitas, eu olho várias receitas, e aí eu fico estudando para ver como que eu vou fazer a minha. E isso me dá uma certa fuga, assim, uma leveza, um relaxamento, assim, eh, que me faz muito bem. Recentemente eu tenho desenvolvido um gosto por estudar língua. Eu fiz durante a adolescência muitos anos de inglês, mas me parece que eu sempre falava assim, ó, eu não nasci com o gene de aprender inglês, porque eu estudava, sabia tudo de gramática, tirava 10 na prova de gramática, mas na hora que eu tinha que conversar com alguém, eu não conseguia, eu travava. Pra vocês terem uma ideia, até recentemente eu sempre escutava os filmes todos em dublados. Eu nem queria colocar legendado, porque me dava preguiça. Mais recentemente, na última viagem que eu fiz, até vendo um amigo que fala outras línguas, me deu essa vontade de voltar a estudar língua, e dessa vez está sendo mais leve, sabe? Me parece que abriu minha cabeça para estudar língua. Ler também, eu nunca fui a pessoa de ler livro, até pro vestibular, eu só lia assim os livros que eram obrigatórios e muitas vezes eu lia até os resumos. Mas não era a pessoa que comprava livro e lia por prazer. Então, recentemente, isso foi uma mudança também na minha vida. Então, eu até falo assim com os amigos, com o meu marido, que parece que eu sinto que eu vou destravando algumas coisas que eu achava que eu era travado. Então, quando alguém me pergunta, você gosta de tal coisa? Eu falo, olha, nesse momento não, mas pode ser que no futuro sim. Então, eu estou disposto a essas mudanças. E eu acho que a gente tem que entender os sinais que a vida dá pra gente de que a gente precisa mudar. Às vezes vem de fora, né? A gente está acomodado, né, com a situação, mas às vezes o externo começa a mudar para obrigar a gente a mudar. Por coincidência, eu escutei um podcast essa semana que falava também sobre mudanças. E eu não estou nem copiando porque eu já tinha escrito esse roteiro antes de escutar esse podcast. Ele só fez reforçar
a vontade de falar sobre isso. E foi o podcast da Lela Brandão. Será que um dia a Lela Brandão vai me ouvir? Até parece, né? E ela dá um exemplo, né, de quando a mudança necessariamente não vem de dentro, né? Porque até então eu estava falando daquela mudança que vem de dentro de nós. Mas às vezes tem mudanças que vêm de fora, né? E eu vou dar até um exemplo meu. Eu trabalho, num dos lugares que eu trabalho, eu recentemente pedi para sair e é um lugar, um local, né, que fez muito sentido para mim na época, mas que hoje em dia não faz mais tanto sentido e ocorreram algumas mudanças lá que foi meio que me empurrando para essa decisão. Então, às vezes a mudança ela vem do externo, né? E no podcast que eu vi, ela até falava assim, às vezes você ama morar no seu apartamento, mas aí, de repente, o aluguel sobe. De repente, o vizinho que mudou é barulhento. De repente, as lojas em volta do prédio ficam mais caras. E aí é como se o mundo estivesse falando, menino, mude. Bom, mudando aqui um pouquinho de tópico, queria falar com relação aos nossos sonhos, né? Que também podem mudar. E os sonhos? Eh, Quantos deles a gente herdou e nem percebeu, né? Parece que é um chip, né? A gente nasce, coloca um chip na gente assim, e a gente tem os sonhos. Mas quantos desses sonhos será que realmente são nossos? Ou tem muito mais a ver com a família, né? Com a cultura? Nasceu assim, da nossa convivência com os nossos amigos da escola, e a gente só aceitou. Porque achou que era o certo, né? Porque todo mundo queria a mesma coisa, dizia que você deveria fazer essa coisa. Mas aí os anos se passam, você acorda num dia e pensa: será que eu ainda quero isso, né? E acho que a maturidade ela nos oferece um certo presente estranho, que é a possibilidade da gente desistir de um sonho sem se sentir fracassado. Você pode desistir de ser o que esperavam de você e começar a ser quem você realmente é. Pensa aí num sonho antigo seu que você ainda não realizou. Você acha que você se sente frustrado por causa disso? Agora pensa um pouco comigo. Esse sonho, ele ainda faz sentido para você? Para a pessoa que você se tornou hoje? Ou só faz sentido para aquela pessoa que você era 5, 10, 15, 20 anos atrás? Mas o que eu estou me tornando? E é aí que a gente entra no processo da travessia, né? Que é aquele limbo. É o espaço entre o velho e o novo, onde a gente já não é mais o que a gente era, mas a gente ainda não entende muito bem o que a gente está se tornando. É desconfortável, às vezes é até solitário, mas eu acho que é aí que a mágica acontece. Jung escreveu assim: aquilo que você resiste e persiste. Na verdade, eu nem sei se foi Jung, depois eu vou confirmar, eu não esqueci de confirmar. Aquilo que você resiste, persiste, e aquilo que você aceita, se transforma. Aceitar a mudança pode ser a porta de entrada para uma versão mais honesta de você mesmo. E é nesse processo, você pode estar sentindo que você está perdido. Talvez até seja necessariamente o sinal que você está se encontrando, não é que você está perdido. Porque quem nunca se perde, provavelmente também nunca saiu do lugar, não é? Então, eu acho que aos 30, 35, 40, a gente se reinventa não porque quer, mas porque a vida ela exige. E nesse momento, repensar o que é sucesso, o que é felicidade e propósito pode ser a nossa maior forma de autocuidado. Como diz um provérbiozinho zen, de vez em quando é preciso subir até o alto da montanha, não para que o mundo te veja, mas para que você veja o mundo. Vamos fazer uma pausinha aqui de reflexão e vamos trazer um pouquinho do nosso momento ciência, né? E eu queria trazer dois artigos que eu li para a construção desse podcast de hoje. Um deles fala sobre os sonhos que mudam no meio do caminho, né? Eu vou ler ele já traduzido o título para não passar vergonha. É assim, o sonho na meia-idade das mulheres, seu impacto na saúde mental. E eu vou trazer aqui algumas reflexões que eu fiz sobre esse artigo. Dessa vez eu deixei o linkzinho dele, do artigo, na descrição aí do Spotify para vocês, se vocês quiserem ler na íntegra. Então foi feita uma pesquisa com 90 mulheres de meia idade, analisando se o que chamaram de sonho, né, o ideal de vida delas, se havia sido ou não realizado. Qual que foi a conclusão assim que eu entendi, né? Quem sentiu, né, que realizou o seu sonho teve menos relação com depressão e ansiedade e mais relação com bem-estar. Já aquelas que sentiu que o sonho havia ficado inacabado, tinha mais relação com insatisfação, baixa autoestima e angústia. Ou seja, existe um peso real e até emocional psicológico em manter sonhos que não correspondem à nossa vida atual. É o famoso peso do sonho não realizado.
que é quando a gente insiste num ideal que foi emprestado para a gente, seja da sociedade, da nossa família, ou de expectativas que já não cabem mais para a gente hoje em dia. Às vezes, de fato, era até um sonho nosso, mas que fazia sentido para a gente no eu do passado, né? Se a gente não realiza esse sonho, a gente carrega um fardo invisível, mesmo que a gente nem saiba que isso tem o um nome. Isso pode gerar na gente inquietação constante, sensação de fracasso, mesmo com várias outras conquistas sociais, ansiedade por acreditar que a gente ainda não chegou naquele lugar e o cansaço existencial. Por isso que eu queria comentar que eu acho muito importante a gente entender e aprender a mudar o nosso sonho. Mudar o nosso sonho é também cuidar da gente. Revisar o que a gente sonhou aos 20, aos 30, aos 40, pode significar se desapegar e a ter autocompaixão. E a se realinhar com o seu sonho de local de fala de hoje. Isso abre espaço para mais leveza emocional, para mais bem-estar, para mais satisfação genuína e para mais autoconhecimento real. Então, para quem quiser ler na íntegra, só entrar na descrição do Spotify que eu coloquei lá. Um outro artigo também que eu queria falar é que diz um pouco sobre quando os valores mudam e aí traz um pouco mais especificamente para o lado da nossa carreira profissional. Então, acho que sempre chega um momento da nossa vida, né, que a gente começa a se perguntar: será que o que eu faço ainda tem a ver comigo? Isso do ponto de vista profissional. E aí tem esse estudo, esse artigo, que eu achei interessante. O nome dele é Processos de Decisão de Transição na Meia-Idade e Sucesso na Carreira. O papel da identidade, das redes e choques. Então eu li em português, né? Também deixei o linkzinho dele lá no Spotify para quem quiser ler. Então, assim, o que, que eu entendi, né, dessa leitura, o que, que eu refleti, né? Que acho que em algum ponto da vida, acho que nesse momento aí, entre os 35 e 50 anos, a gente começa a migrar de valores mais externos, sabe? Tipo status, salário, prestígio, para valores mais internos, né? Sentido, né? Prazer, bem-estar emocional, espiritualidade. E aí isso mexe com tudo, inclusive com a nossa carreira profissional. Algumas pessoas sentem isso como um incômodo mais sutil, algo que assim não estou encaixando, né? Outras já vivem mais como um choque, né? Que vem como, por exemplo, um burnout. Pode vir também como uma demissão inesperada, ou até um sintoma físico, né? Como se o corpo estivesse pedindo socorro, que é o que a gente pode chamar aqui de choque de identidade. A boa notícia é que esses choques eles podem abrir para a gente novos caminhos, pode ser o início de uma transição ou pelo menos de um novo olhar sobre o que a gente faz. Então, uma frasinha para a gente levar com a gente: quando os valores mudam, o que antes era sonho pode virar peso, e tá tudo bem soltar para voar diferente. E quando as mudanças elas estão assim relacionadas com o que a gente queria no amor e no que a gente tinha de concepção de família, né? Então, outro tipo de mudança que bate fundo é quando aquilo que a gente sonhou no amor ou na vida em família começa também a mudar. Então, tem gente que sempre quis casar e hoje prefere estar só. Tem gente que jurava que nunca ia ser de ninguém e se descobre amando uma rotina a dois. Tem também aquele que passou a vida dizendo: olha, um dia eu quero ser pai, eu quero ser mãe, eu quero ter 6 filhos. Mas hoje já não sabe mais e está tudo bem. Eu mesmo estou convivendo um pouco com isso, porque eu cresci com a imagem de que um dia eu seria pai, que eu teria um filho. Até hoje essa ideia me visita, mas com o tempo tem uma parte de mim que também gosta do que eu construí sem isso. E ainda, além disso, eu como um casal, né, homossexual, essa escolha ela vem ainda com mais profundidade, com mais outras questões, né, com mais camadas, né, como se fala, questões práticas, afetivas, sociais, não é muito automático. Tem dia que eu literalmente me vejo com o filho no colo e tem dia, acho que atualmente é a maioria das vezes, que eu me vejo viajando a dois, com liberdade, com silêncio, com paz. Eu acho que isso não é desistir do sonho. Talvez só ele esteja mudando de forma, certo? E maturidade também é quando a gente entende que nem todo sonho de criança precisa virar um plano de adulto. E eu acho que não tem resposta certa, tem o agora, que também pode ser que mude no futuro. E o agora é o que merece ser vivido com presença. E também quando uma outra coisa que eu queria falar aqui nessa parte mais final do episódio. Talvez nessa parte final você deve até estar se pensando assim, né? Bom, então o segredo é mudar sempre, né? Mas também não é bem assim, né? Porque também existe um outro extremo que também machuca, que é quando a gente acha que a gente precisa estar em constante transformação, como se nunca fosse o suficiente.
Sabe aquela sensação de que você está sempre correndo atrás de uma próxima versão de si mesmo, aquela inquietação que faz você trocar de trabalho, de casa, de cidade, trocar de visual, cortar o cabelo, mudar de projeto, e mesmo assim você sente que está faltando algo? Às vezes o nome disso não é evolução, é ansiedade disfarçada de reinvenção. É medo de parar e, na verdade, se encarar, de se permitir ficar. Eu mesmo já passei por fases em que mudar a forma que eu não precisava lidar com o que estava me doendo por dentro, certo? Como se a mudança me livrasse do peso, mas no fundo ela só estava trocando a paisagem. Então, mudar por fora sem escutar por dentro é como você trocar de roupa sem tomar banho. Mudança boa é a que vem de fora para dentro e não o contrário. É a que respeita seu tempo, sua história e a sua alma. E aí eu queria deixar aqui uma história, né, de um filme que eu fiquei tentando fazer uma correlação com tudo isso que eu falei, que é aquele filme a história de Benjamin Button, que é daquele homem que nasce com aparência e corpo de idoso e vai rejuvenescendo ao longo da vida. É um filme de fantasia, claro, mas eu acho que é uma metáfora de como a vida escapa do nosso controle e como a gente vive tentando se encaixar em planos que nunca são garantidos. Então, enquanto todo mundo envelhece por fora e amadurece por dentro, o Benjamin faz o caminho inverso e sofre, se apaixona, se transforma, se despede. Mas no fundo, o que mais marca não é a cronologia, é a consciência de que tudo muda e ninguém fica parado ao mesmo tempo, mesmo que mude de forma diferente, mesmo que você esteja mudando totalmente de uma forma descompassada de todas as outras pessoas da sua geração, né? Então, as nossas vidas elas são definidas pelas oportunidades, né? Até a que perdemos, né? Essa é uma frase também sutil e um tapa na nossa cara, porque ela lembra que a gente não tem como controlar tudo, que às vezes o que mais nos transforma são as coisas que não se concretizaram, né? O amor que não ficou, a carreira que não durou, o sonho que já não faz mais sentido. E a história do Benjamin também mostra que a linha do tempo idealizada, que é crescer, estudar, trabalhar, casar, ter filhos, se aposentar, ela é só uma invenção, que na prática cada um vai ter o seu tempo, vai ter a sua curva e vai ter o seu caminho. Então, só alguns questionamentos finais. Nem todo mundo vai mudar da mesma forma e nem no mesmo ritmo. Ou seja, naquela discussão lá do bar que eu tive com meu amigo, nem eu nem ele estava errado. e, e quer é, que não sabendo o que a gente está se tornando não é um fracasso, né? Então, eu não sei exatamente o que eu estou me tornando nesse momento. Isso não é um fracasso, né? Eu acho que faz parte do processo legítimo do autoconhecimento, da transformação. E que os nossos sonhos podem mudar porque nós também mudamos, né? Isso é importantíssimo, alinhar isso. E tudo bem se você hoje não quiser mais do que você já quis antes. Vamos dar uma pausinha agora e falar do nosso Se Vira nos 30 mais. Gente, é o seguinte, de hoje, agora, nesse instante, quase. Eu achava, né, que eu não tinha nenhum animalzinho de estimação aqui na minha casa, né? Mas recentemente eu descobri que eu tenho, né? Vários amigos nossos, né? Os casais gays amam ter animalzinho de estimação, né? Gatos, cachorros, só eu, é só a gente aqui que não tem, né? Aí eles sempre perguntam, mas vocês não querem ter um cachorrinho, um gatinho? A gente fala, olha, a gente até gosta, né? Eu acho super fofinho, mas eu não teria condições, assim, de cuidar da forma que eu acho adequado, então eu prefiro não ter. Mas agora eu vou mudar minha resposta porque eu descobri que eu tenho, gente, um animalzinho de estimação aqui na minha casa, é uma lagartixa, pequenininha. Já é a quarta, quinta vez que eu encontro ela aqui e eu tenho pavor de bicho, de barata, de lagartixa. Já é a quarta ou quinta vez que ela me dá um susto. Hoje eu fui pegar as bananas que ficam na fruteira para guardar. Quando eu peguei a banana, ela saiu correndo da banana. Eu já estou começando a criar até uma certa afeição por ela. Tudo bem que eu dei um grito de medo, mas eu não quero mais matar ela hoje em dia. Eu estou até pensando, né, porque eu vou viajar daqui a pouquinho, pra passar uns dias fora. Eu estou até pensando em deixar uma banana aberta para ela comer. Aliás, eu nem sei se lagartixa come banana ou ela come só inseto. Enfim, eu tô criando um apego, eu vou criar um nome pra ela, gente. Alguém tem alguma sugestão do nome pra minha lagartixa de estimação? Se alguém quiser, pode colocar aí nos comentários do Spotify. Enfim, vamos para nossa conclusão. Então, esse episódio não é pra gente ter resposta ou pra eu te dar uma resposta. É para dizer que a gente muda, né? Que a gente está mudando, que a gente pode ficar confuso e que você não está sozinho nisso. Eu acho que muitas pessoas pensam assim dessa forma. Olha o outro podcast aí da Lela Brandão falando sobre o mesmo tema. Inclusive indico, foi dessa semana. Eu esqueci o nome do episódio, mas fala sobre mudança. Gostosas também choram. Talvez a gente nunca saiba exatamente, né, no que a gente está se tornando, eu acho que isso faz parte do processo, mas saber que está vivo, presente e disposto já é um excelente começo. E a gente queria agradecer a presença de quem ficou aí até o final.
Lembrar que, mais uma vez, que eu deixei os links dos artigos que eu citei na descrição do episódio. Dizer para se você acha que esse episódio fez sentido para você, compartilhe com um amigo, siga a gente nas redes, no TikTok, no Instagram, no Spotify, nas outras redes que a gente consegue escutar podcast, Deezer, Amazon, e eu esqueci a outra que eu coloquei, mas já foi. E até a próxima, gente. Boa semana. Se vocês tiverem dicas de temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui, mande também. Um grande abraço a todos.